Boa tarde, pessoal. Nós vamos falar um pouquinho hoje sobre a origem das espécies, ok? Nós temos duas teorias aqui sobre a origem das espécies. A primeira é a abiogênese, tá? O que seria a abiogênese? Alguns cientistas achavam que a vida se originava de uma matéria inanimada. Então, você tinha uma matéria aqui inanimada, né, uma matéria sem vida, que após um certo tempo, quando você examinava essa matéria de novo, você viu o quê? Larvas e algumas moscas. E eles falavam que tudo isso era devido à força vital, tá? O que seria essa força vital? Algo que existia no ar a ponto de fazer algo sem vida em algo com vida, tá? Então, eles chamavam isso de força vital, que existia no ar. Aristóteles foi um dos mais ferrenhos defensores da abiogênese. Ele defendeu a abiogênese com unhas e dentes. Bom, alguns exemplos, né, de abiogênese. Cisnes, ratos, sapos, vermes. Mas como assim? Eles achavam que os cisnes, eles originavam nos lagos através das folhas que caíam das árvores. Que os ratos se originavam das camisas sujas, ou seja, a pessoa chegava em casa do trabalho, tirava uma camisa, jogava num canto lá, e aí aparecia um rato, ou seja, o rato brotava da camisa. Que os sapos brotavam do lodo, né, dos rios. E que os vermes, eles apareciam no intestino. Hoje a gente sabe que não é assim, né? Os cisnes não vêm das folhas, eles se alimentam de folhas. Os ratos, eles são atraídos pelo cheiro do suor das camisas. Os sapos vivem nos lodos, é o habitat. E os vermes, eles coabitam o nosso intestino. Nós temos alguns vermes que vivem em simbiose e outros que aparecem de acordo com a alimentação que a gente come, tá? Aí, além de Aristóteles, eu tinha outros cientistas que eram defensores da abiogênese. Helmont, Descartes, Newton, entre outros, ok? Além da abiogênese, nós temos também a biogênese, tá? A biogênese diz o quê? Que a vida de qualquer ser vivo, animal, seja vegetal, ela se origina de outra vida já pré-existente, tá? Então, o que difere a biogênese da abiogênese? Aqui na abiogênese, eles supunham que a vida vinha de uma matéria inanimada, algo sem vida. E na biogênese, que a vida vinha de outro ser vivo, tá? Bom, só que nessa época eles começavam assim, existiam vários cientistas, uns defendiam a abiogênese, outros defendiam a biogênese e ficava naquela briguinha, tá? Em 1668, Francesco Redi resolveu provar que a abiogênese era uma loucura. O que ele fez? Ele pegou, ele trabalhava com cadáveres, né? E ele pegou um animal morto. E ele pôs um pedaço desse animal, né, num recipiente. Então, um ele cobriu e o outro ele deixou descoberto. E deixou isso ali parado. Após um certo tempo, ele notou que neste aqui que estava descoberto, começou a ter larvas e moscas. E este aqui que estava cobertinho, ele pôs tipo um entulho em cima, estava intacto. O que ele concluiu com isso? Que aqui, como o ar entrou, o ar trouxe moscas que acabaram botando os seus ovinhos e originaram as larvas. Aqui, como estava fechado, nada aconteceu, ok? Então, ele provou que a abiogênese não existia, era brincadeira, tá? Em 1745, Needham fez uma outra experiência. Ele pegou um caldo nutritivo e esquentou esse caldo. Esquentou, desligou o fogo e deixou lá. Detalhe, descoberto. Após um certo tempo, o que aconteceu? Ele foi verificar esse caldo e ele viu que tinha larvinhas ali, bactéria. Aí ele concluiu que essas larvinhas, elas tinham se originado através da abiogênese. Ou seja, ele era defensor da abiogênese. Bom, passou. Em 1770 veio Spallanzani. Spallanzani queria quebrar isso daqui, porque ele era contra a abiogênese. O que ele fez? Ele pegou o mesmo experimento de Needham, pegou o mesmo caldo nutritivo
e esquentou. E o que ele disse? Ele disse assim que isso teve a contaminação porque Needham não esquentou o caldo suficiente. Então ele pegou o mesmo caldo, esquentou muito mais tempo, e aí ele dividiu esse caldo em 8 recipientes. 4 dos recipientes ele fechou com rolha. E 4 ele esquentou no fogo e ele fechou hermeticamente. Então eu tinha 4 com rolha e 4 fechado hermeticamente. Passou-se um tempo, o que ele observou? Nos que estavam com a rolha, teve contaminação. E nos que estavam fechados hermeticamente, estava intacto. Tá? Aí alguns cientistas da época disseram assim, não, quando você ferveu aqui, você matou o princípio ativo. Tá? Aí falou, eu matei? Então tá bom. O que ele fez? Ele foi lá nos frascos fechados e quebrou todos eles e deixou ali. Depois de um certo tempo, aqueles caldos tiveram proliferação de seres vivos. Ou seja, ele concluiu que o que levava à contaminação era o ar. Não que o ar era um princípio ativo, mas que no ar tinham bactérias, tinham moscas que acabavam contaminando aquele caldo nutritivo, ok? Aí, em 1862, chegou Pasteur. Pasteur chegou para acabar com essa briga de abiogênese ou biogênese. Ele pegou um caldo nutritivo, esquentou esse caldo nutritivo, o recipiente dele tinha um gargalo, né, chamado pescoço de ganso. Conforme ele ferveu aqui, acabou sendo liberado partículas, né, que acabaram aderindo aqui nesse pescocinho. Aqui houve a deposição de várias gotículas de água que acabaram fazendo como se fosse um filtro, e o ar entrava normalmente. Desligou, deixou esfriar e deixou isso aqui aberto. Então o ar entrava, mas as bactérias, moscas não conseguiam chegar aqui, não conseguiam contaminar esse caldo. E esse caldo estava intacto, ele tirava ali, media, estava tudo perfeito. Mas aí o pessoal, né, como sempre, não, você matou o princípio ativo. Ele falou, não existe princípio ativo. Foi lá e tá, quebrou aqui, ó, o recipiente, quebrou o gargalo. Quando ele quebrou o gargalo, o ar entrava. Quando o ar entrava diretamente, logo após aqui nós tivemos uma proliferação de micro-organismos. E aí ele prova que o quê? Que na verdade é o ar que traz o contaminante. E não o simples fato do caldo estar ali faz brotar tudo, ok? Na próxima aula nós vamos ver as hipóteses heterotróficas.